Já é um gancho muito interessante. A gente estava até falando esses dias aqui no Vênus da quantidade de crianças em restaurantes com a família que ficam só no tablet. Não interagem com ninguém. Vamos começar por aí, Vamos começar aqui. Não interagem com ninguém da mesa. Os pais provavelmente deixam esse tempo de tela para poderem confraternizar ou conversar ali com os amigos sem a criança ficar entediada. Só que eu acho isso meio zoado. Eu até comentei no dia que o tablet é pro pai, né? É pros pais, não é pra criança. Sim, que, na verdade, o pai ganha um momento de folga da criança dando um tablet pra criança, né? Então, esse é um desses temas, assim, que depende... É muito complicado, muito delicado, quero dizer. Porque, assim, por um lado, a gente tem um universo... hoje, uma realidade, por exemplo, a minha cidade. Minha cidade é uma cidade que tem pouquíssimos restaurantes e que a criança vai ter o que fazer, no sentido de uma criança de 3, 4, 5 anos, às vezes até 6 anos. A criança é cheia de energia, ela quer estar fazendo coisa. E vocês sabem o que acontece se você está no restaurante, tem uma criança andando para lá e para cá, qual é a primeira coisa que perguntam? Cadê a mãe dessa criança? Cadê o pai dessa criança? Por que ela não está sentada, quieta no canto dela? Você está no restaurante que tem aquele banco com banco, daqui a pouco tem uma criança mexendo assim no seu cabelo, você olha e diz, não, essa criança tem que estar sentada, ela está quieta. Então, assim, muito complicado você exigir que essa criança esteja sentada, não atrapalhando as outras pessoas, não fazendo barulho, não correndo, não gastando esse tanto de energia. Né? Ainda mais porque, gente, vamos combinar que cada vez mais as escolas estão com jornadas muito longas, cada vez mais cedo as crianças estão sendo introduzidas a dever de casa, a alfabetização. Sim. Então, as crianças estão com muita energia acumulada, né? E aí, chega nesses lugares, elas estão querendo gastar. E, assim, às vezes já levou a criança no parque, passou a manhã inteira com ela numa praia, já fez bastante coisa, e no restaurante ela vai ficar inquieta. Você vai lá, eles dão um gizinho, um negocinho para a criança colorir, aquilo ali dura 5 minutos, né? E aí, a gente até ensina de você pegar uma pasta, encher com coisa legal para a criança fazer, levar uns jogos. Dá para você inventar? Dá. Mas como aconteceu um dia desse comigo, tava eu, meu marido, minha mãe, tinha um tempão que eu não, sentava para almoçar com a minha mãe. E as crianças estão que falam, e tá que pergunta, e tá que quer mostrar o que tá fazendo. Eu não tive um minuto de, conversar com a minha mãe. E não dá para ela falar assim, eu quero vocês em silêncio para que eu possa conversar com a minha mãe. Sabe? Assim, não, a criança quer participar, ela quer interagir. Eles não estavam fazendo nada de mal, eles estavam querendo interagir. É só isso, assim, sabe? E muito entediados também. Porque, tá ali brincando, tá não sei o quê. E daqui a pouco, poxa, eu quero gastar energia, eu quero andar, né? Então, assim, a gente tem 2 lados disso. Não dá para ser um excesso. Isso, não dá para essa criança só sair e, né, ir para tablet. A gente conhece, então a gente vai ter as famílias que vivem como se não tivesse uma criança ali, porque é só colocar um tablet. Então, nunca tem que tomar uma decisão considerando que essa criança vai querer correr, brincar, Sim. Então essa criança vai acumulando ainda mais energia. Sim. E a gente tem também o caso dos pais, que é a 1 hora que eles vão ter naquele dia, só que a gente está passando por eles naquela 1 hora e está falando, olha lá, a criança no tablet. E, no fim das contas, o cara ficou correndo atrás da criança a manhã inteira. Parou 1 hora para descansar no restaurante com ela na tela, para ele comer em paz. Depois ele vai passar o resto da tarde, às vezes até no restaurante que tem parquinho, né? E que ele tá assim, eu não aguento mais ficar lá dentro, porque tem certas idades que você tem que estar lá dentro com a criança, correndo atrás da criança, garantindo Sim. que ela não vai se machucar e tudo mais. Então, às vezes é um momento que aqueles pais têm. E os pais estão exaustos. Estão muito cansados. Você parar para pensar uma pessoa que tem carteira assinada, né? E ela tem ali a jornada de trabalho de 8 horas, numa cidade como São Paulo, é quanto tempo para ir, para voltar do trabalho? Umas 2 horas. Mais umas 2, né? Então, mais 1 hora de almoço que você tem que cumprir. Então, aí a gente já tem uma pessoa fazendo uma jornada de trabalho de 11 horas. 11, né? 12 horas. Entende? Então, aí chega em casa, tem toda a demanda, porque ter filho é uma delícia, mas dá um trabalho do cacilda. Você chega em casa, você já está fazendo jantar, porque a criança tem que comer, tem que fazer rotina, tem que fazer as coisas. Então, quando essa criança... E aí, aquela cobrança, porque você não está ficando com a sua criança o suficiente, então você chega do trabalho, você tem que estar disponível, claro, emocionalmente, e vai, e curte, e brinca, e corre atrás da criança, e joga tabuleiro. Entende? Assim, quando chega o final de semana... E essa pessoa está exausta e correu atrás da criança na praia a manhã inteira. E nessas 1, 2 horas que ela parou no restaurante, deu o tablet para a criança, tem 500 pessoas olhando para ela como se ela fosse um monstro de não estar interagindo com a criança. E a vontade que dá do pai e da mãe é de escrever na camisa, eu brinquei com ele a manhã inteira, viu? Tipo assim, sabe? Vou continuar
cuidando dele durante toda a tarde e noite. Então, eu acho que tem, sim, essa sua preocupação é muito importante, muito genuína, porque não dá para as crianças irem da escola para tablet e do tablet para a escola. É um absurdo isso, e essas crianças vão ficar insalubre. Faz muito mal. Até porque o tablet, ele tem a questão do mega estímulo, né? Uhum. Que aí torna todo o resto desinteressante. Sim. Porque é muita cor, é muito som, É muita cor, é muito som, uma liberação de dopamina muito grande, que é uma coisa que não acontece na vida real, né? Então, dizem que a quantidade de dopamina que você libera mexendo, né, joguinhos, essas coisas, é 10 vezes mais do que a dopamina que você libera vendo uma vista muito bonita. Então, nada que você mostrar para o seu filho aqui fora vai se equiparar em nível dopaminérgico. Você imagina isso para a com... escola, né? Exatamente. Porque aí, a gente está comparando com uma vista muito bonita e já perde. Aí você imagina Você imagina uma sendo sala de aula toda branca, Exato. quadro, né? Então, eu acho assim, eu acho muito importante, no meu trabalho eu tento fazer muito isso, que é a gente não crucificar nada, né? Demonizar nada. Olhar pelo lado dos pais, né? E nem naturalizar chutar o balde e falar, não, são crianças do novo mundo e elas vão ter acesso à tecnologia, então tem que deixar. Não é. Eu só queria muito que a gente olhasse, tivesse esse olhar compassivo com esses pais, né, que estão também num universo de 2 horas de trânsito para ir, 2 horas de trânsito para voltar, né, de jornada de trabalho gigantesca para pagar o mínimo de contas, às vezes, sabe, assim. Então, que às vezes não tem. Aquela ali são 1, 2 horas que vai ter para ter uma conversa com outro adulto, sabe? Um restaurante assim, que vai, às vezes, uma vez no mês, né? Exatamente, sabe? Assim, é aquela uma vez no mês que a criança está passando 1 hora inteira, 2 no tablet, mas que pra gente que está passando ali e vendo durante alguns segundos, parece, né? Agora, claro que você pode estar vendo muitos casos de pessoas que é só o que a criança faz. Ela passou o sábado inteiro fazendo aquilo e vai passar o domingo inteiro fazendo aquilo. E isso é uma coisa que a gente tem, sim, que falar e conscientizar os pais, porque essa criança ela precisa de aprender sobre o universo, sobre a realidade, e a criança precisa aprender a gerir, né, o tempo dela com tecnologias, porque essas crianças vão crescer em um mundo muito tecnológico. E se elas não aprenderem a gerir, elas serão adultos que não sabem fazer a gestão desse tempo e que, né, quantas vezes a gente vai lá assistir só um TikTok, um Instagram, alguma coisa assim, e quando você vai ver, você está lá 20 minutos, meia hora, assim, meu Deus, o tempo passou muito rápido. Então, nós estamos tendo que aprender isso agora, porque a realidade chegou, a gente já estava maior. Mas as crianças não, elas vão crescer nesse universo de mídias sociais e tal. Então, nós somos os responsáveis por fazer essa criança criar gosto pelo mundo, achar graça no mundo aqui fora, né? Sentir que elas têm a capacidade de achar isso aqui tudo legal, bonito, divertido, né? De que... formar uma opinião positiva sobre o mundo fora das telas. E aí, como que a gente vai fazer isso? Não é, com certeza, que essa criança tenha um acesso indiscriminado às telas. Sim. Então, o que eu sempre sugiro lá na Psimama é o mínimo de tempo possível. Só que o mínimo de tempo possível para cada família, sabe? Você vê, por exemplo, sempre que eu estou fazendo live, aparece uma mãe solo, tipo assim, sempre. Elas, aqui, tenho 3 filhos sem rede de apoio nenhuma. E aí? Entendeu? Sempre tem. E eu sempre falo, meu amor, e aí que eu não faço ideia, porque eu não estou na sua realidade. Quem vai saber o mínimo possível para você não perder completamente a sua sanidade, e daqui a pouco está sendo a pior mãe que você poderia, porque você ficou se cobrando de não dar tanta tela, sabe? Então, a gente não tem como saber se aquela pessoa que a gente está passando é uma mãe, né, que, como tantas aqui no Brasil, o cara simplesmente decidiu que não seria pai mais e sumiu. E ela está ali tentando descobrir a realidade que agora os filhos dela são só dela, né? E ganha, sei lá, R$300 por mês e o cara ainda vai fazer plástica com esse dinheiro, não. Sabe, assim? E ela tendo que lidar com tudo isso e ainda com esses olhares no restaurante, porque ela acaba estragando. Ela tem aquelas 2 horas e ainda tem que ficar ignorando os olhares das pessoas, julgando ela, porque ela finalmente conseguiu 3 telas. Ela pegou o tablet, o celular emprestado, não sei, para dar para cada criança para ela conseguir relaxar e curtir aquele almoço. Olha, você mudou um pouco a minha visão, entendeu? Em relação a isso. Eu acho importante a gente ter essa... Você entende? Eu não estou defendendo dar o tablet para a criança no almoço, não, tá? Eu estou só dizendo que é importante a gente tentar enxergar... Tem vários cenários, né? Então...